Para mim, eu sou um homem feliz, saio daqui muito bem, saio já com um balanço desses últimos 12 anos, 12 produções de livros diferentes, e deixo para trás várias coisas que foram criadas ao longo dos 35 anos de idade, amizades, mas do ponto de vista pessoal eu sou homem realizado. E agradeço muito à Universidade Federal de Goiás. Sou natural do Curralim, né? Itaberaí hoje, conhecido como Itaberaí, quer dizer Rio das Pedras Brilhantes. Eu nasci em Itaberaí em 1947, estou fazendo 75 anos agora. O Velho e o Novo Testamento eu sei de cor e salteado porque eu estudei em escola católica, né? E depois dos anos 65 vim para Goiânia. Em Goiânia estudei em vários colégios aqui de Goiânia, Liceu, outros colégios também. E entrei depois no curso de Geociência da universidade, que hoje é Instituto de IESA hoje. E comecei a faculdade aí, mas depois entrei no movimento estudantil, fui preso no governo militar, depois eu fui expulso do Brasil, né, nos anos 70 e 71, e me exilei no Chile. Lá no Chile eu mudei completamente o curso e fui para a área de Ciências Sociais e jornalismo, né? E depois teve o golpe militar de 73, de 11 de setembro de 73 no Chile, onde a extrema-direita deu o golpe de Estado e expulsou de lá todos os não bem-vindos, né, do país, inclusive eu, que era exilado lá no Chile na época, né? Foi expulso do Chile naquela época, do governo Pinochet, e me exilei no México, na cidade do México, no governo do México, do presidente Echeverría, que mandou nos buscar, um avião presidencial que veio nos buscar na Santiago do Chile. E fiquei um tempo no México, e esse tempo que eu passei no México foi um tempo de parar, pensar o que ia fazer da vida, e consegui depois me transferir para a Bélgica, Bruxelas. E lá eu me ingressei no curso de jornalismo e comunicação social, onde terminei o curso, ou seja, eu sou 3 vezes universitário, primeira vez, segunda vez, terceira vez, uma no Brasil, uma no Chile, outra na Bélgica, né? Então, meu curso foi bem feito. E ali trabalhei como correspondente, né, de alguns jornais da América Latina, mas eu não queria mais ficar na Europa, estava cansado do frio, daquelas coisas todas, e veio então a independência de Moçambique em 1975. E eu já tinha terminado o curso, era correspondente lá de alguns jornais da América Latina. Então resolvi ir para Moçambique. Quando eu cheguei em Moçambique, Moçambique tinha 1 ano de independência. 1 ano de independência. E lá fiquei 10 anos. Depois teve a anistia no Brasil de 79 a 80. Mas eu não quis voltar para o Brasil naquela época porque eu tinha um bom trabalho fora e eu quis continuar. Mas eu já estava com passaporte brasileiro, já tinha sido anistiado e tal. Resolvi então continuar em Moçambique até 1987. Em fevereiro de 87 regressei ao Brasil, então fiz um concurso aqui para a universidade. Sabia que tinha um concurso para a UFG, aqui para a atual FIC, curso de jornalismo, e passei no primeiro lugar, éramos 39 candidatos e passei em primeiro lugar. Então, iniciei minha carreira acadêmica no jornalismo na UFG em março de 1987. Estou aqui desde essa época. A trajetória nossa da universidade é muito difícil você ficar só num lugar. Quando eu entrei em 87, era reitor da universidade o professor Joel Ulloa. E ele então me convidou para a assessoria da reitoria na época. Então fui para a assessoria do professor Joel e lá fundei o jornal da UFG. Aqui, você, além de ser professor, pesquisador, você tem que trabalhar na administração também. E na administração sempre fui dos conselhos. Aqui tem vários conselhos, o CEPEC é um deles, né? E eu passei praticamente por todos os conselhos da universidade. E também depois fui coordenador do curso de jornalismo durante 4 anos. Olha, na época, 1967, houve o início de uma série de manifestações contra a ditadura militar.
Então, os grêmios estudantil, os centros acadêmicos, era uma efervescência muito grande de militância contra o regime militar. Era contra a ditadura naquele momento, a favor da guerra do Vietnã, contra os Estados Unidos. Você tinha bandeiras internacionais que eram muito comuns na época. Havia marxistas, havia comunistas, havia movimentos de todas as tendências políticas, né? Mas terminava todos desembocando na luta contra a ditadura militar. E eu fui me engajando devagarzinho, em 64, 65, 66. Quando 67, quando veio aquela ebulição de movimentos contra a ditadura militar, que era movimento de rua, né? E de repente eu comecei a participar desses movimentos e também ser líder estudantil, de repente falando, discursando em praça pública, entendeu? Em passeatas e tudo isso, eu fiquei visado pela ditadura militar. E aí fui preso, né? Tive preso um tempo e depois fiz vestibular, fiz para a universidade e continuei na minha militância. Mas na época que eu fui para a universidade, já havia o ato institucional número 5, aí já não havia nenhuma possibilidade de discussão em nada. E nessa época, então, eu fui condenado na Justiça Militar em Juiz de Fora. E aí eu não queria ser preso, né? Fugi de Goiânia, fui para Brasília. Em Brasília fui para o Rio de Janeiro com outro nome, com outros documentos. E lá ingressei no movimento da luta contra a ditadura militar. E aí, nesse momento, a repressão era muito forte e os movimentos do qual eu participava, praticamente quase todos já tinham sido desbaratados, os companheiros tinham sido presos ou mortos. Quando eu olhei de lado, parece que não tinha ninguém do meu lado mais, entendeu? Aí eu fiquei muito doente no Rio de Janeiro, em 71. Então, eu fui para o Chile, onde me exilei lá. E aí, então, fiquei até setembro de 73, quando, então, teve o golpe de Estado, que eu fui fui expulso do Chile. Não, então existe uma legislação no Brasil, que é o 75, antes era 70. Aí veio aquela questão do Supremo Tribunal Federal e aumentaram de 70 para 75 anos. Que você queira ou não queira, você tem que sair do serviço público. Acabou. Com 75 anos de idade. E eu estou completando agora 75 anos de idade, assim que eu estou dando Vinícius, tchau para você, tchau meus ex-alunos, eu vou ficar lá no sindicato da NADUF, trabalhando nessas pautas dos direitos civis, entendeu? Eu acho que eu sou um homem feliz nesse sentido, sou um homem muito feliz, eu acho que a academia é um lugar que você aprende muito, desde quando haja debate, entendeu? Posições diferenciadas, desde que haja condição de haver divergência e convergências. Você não pode ter nunca um país com pensamento único, e a universidade dá muito isso, essa condição de você ter pensamentos diferenciados e tudo isso. E porque o pensamento único, ele mata uma nação, né? Mata um povo. E na universidade você tem pensamentos diferenciados, apesar de criticar dizendo que todo mundo aqui é isso, é aquilo outro e tal.